Nesse tutorial vamos ver como usar o evento hide e o evento show do jQuery. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial vamos implementar o seguinte para compreender o hiding e o show. Primeiro vamos ver como ocultar, simplesmente clicando, ou apresentar. Em seguida, o hiding e o show também para apresentar gradualmente, oculto gradualmente e apresento também gradualmente, diferente aqui do superior, no qual ele oculta no mesmo momento. Mas aqui podemos observar que eu preciso um botão para ocultar e um botão para apresentar, mas eu quero fazer as duas coisas no mesmo botão. Então aqui vamos ver como utilizar o toggle para, ao clicar aqui, é ocultado e também ao clicar aqui é apresentado. Então é isso que vai ser implementado neste tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu já criei a estrutura básica do HTML, em seguida incluí o jQuery, incluindo através do Google API, conforme já foi apresentado no tutorial anterior. E agora eu estarei criando um botão utilizando a tag button, e nesse botão vai estar a palavra ocultar. Então, quando eu clicar neste botão, eu quero ocultar o conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo que estiver dentro da tag P de parágrafo. Então, estarei colocando aqui um conteúdo, sendo este conteúdo que eu vou querer ocultar. Agora estarei descendo abaixo após ter incluído o jQuery. Então, depois de ter incluído, vou estar abrindo a tag script, já finalizando a tag script, e dentro dessa tag script eu vou utilizar o cifrão, pois eu estou utilizando o jQuery. Em seguida, document, estou determinando que é este documento. O que acontecer nesse documento? Quando ele estiver lendo, read, o evento read ele é disparado depois que o documento HTML for carregado. Depois que ele disparar, eu vou querer que ele execute a seguinte função. Abro chave, fecho a chave, finalizo aqui com ponto e vírgula. Primeiro eu vou colocar o cifrão para indicar que eu estou trabalhando com jQuery. Em seguida, qual seletor? O seletor button. Pego o seletor button, coloco entre aspas simples. Em seguida, qual ação? Eu quero quando ele clicar nesse botão. Então, a ação é clique. Ao clicar, eu quero que ele execute a seguinte função. Abro chave, fecho a chave, finalizo aqui com ponto e vírgula. E quando ele clicar nesse botão, pego o cifrão do jQuery. Eu quero que ele pegue o seguinte seletor, o seletor P de parágrafo, porque este é o seletor que possui todo o conteúdo. Eu quero que ele faça o que? A seguinte ação, hide, que ele oculte o conteúdo. Vamos testar agora, então eu vou abrir este arquivo, simplesmente arrastando aqui para o navegador. Tem o botão e tem o conteúdo. Eu vou clicar sobre o botão e ele ocultou o conteúdo, em função daquilo que eu havia já explicado. Agora, além de ocultar, eu quero apresentar. Então, eu vou pegar novamente o cifrão. Mas agora, como que eu vou utilizar o button se eu já estou utilizando aqui na parte superior? Eu já estou utilizando para ocultar. Então, eu posso utilizar agora seletor. Aqui no button, eu vou colocar o atributo ID e vai ter o seletor chamado ocultar. Então, se eu estou utilizando ID, aqui ao invés de eu colocar button, eu coloco hashtag, porque é um ID, e em seguida o seletor. Então, eu faço a mesma coisa aqui no P de parágrafo. Pego o atributo ID e coloco o seletor chamado exemplo1.
Pego agora este seletor, em função de ser um ID, então eu coloco o hashtag exemplo1. Vou agora aqui comentar essa parte de baixo. Vamos ver se ele vai estar funcionando. Vou atualizar e ocultou. Agora ficou melhor, porque eu coloquei o seletor, está indicando o próprio seletor e não a tag, assim fica mais específico. E a mesma coisa aqui no de baixo, eu vou colocar então hashtag apresentar. Então este seletor, eu vou pegar agora o nome do seletor e vou criar aqui mais um botão. Então copio aqui o de cima, colo, agora altero o nome do seletor e ao invés de ocultar vai ser a frase apresentar. Então este botão aqui vai ter um atributo ID e um seletor apresentar. Este seletor apresentar, qual ação? Eu quero que quando o usuário clique neste botão, execute a seguinte função, function, e esta função, abro chave, fecho a chave, vai executar a seguinte instrução, cifrão em função de ser um jQuery, em seguida eu quero apresentar quem? Este parágrafo, então eu pego o nome do seletor, em seguida a ação, qual ação? Apresentar, então vai ser o show, apresente este conteúdo. Vamos ver, atualizei, ocultar conteúdo, ocultou, quero apresentar, clico aqui e não apresentou. Interessante, vamos ver por quê? Porque aqui eu indiquei é um ID, correto? Então, aqui eu também preciso indicar que é um ID, colocando o hashtag. Caso fosse class aqui, class, então eu colocaria ponto. Quando eu coloco tag, igual anteriormente, somente o P, não preciso identificar. Então, vou estar retornando para o hashtag exemplo1. Vamos testar, ocultar, apresentar. Agora sim, agora está funcionando o apresentar e o ocultar. Mas quando eu clico, é ocultado no mesmo momento. Eu quero que tenha uma pequena animação. Então, eu vou colocar aqui um HR só para separar. E vou pegar o mesmo que eu já tinha aqui de cima. Pegar este botão, então vai ser ocultar o conteúdo. Então agora ocultar conteúdo tempo. Então agora eu estou mudando o nome do seletor. A mesma coisa o P de parágrafo. Eu copio o P de parágrafo e colo aqui abaixo. Agora vai ser o exemplo 2. Vamos ver como está ficando aqui, atualizar, não está fazendo nada, mas eu quero implementar para que o conteúdo seja ocultado devagar, não assim rápido, numa vez só. Então aqui que eu estarei implementando. O nome do seletor é chamado ocultar tempo, então vamos descer aqui abaixo, coloco cifrão em função de ser jQuery, hashtag em função de ser um ID. Eu quero fazer o quê? Eu quero que quando o usuário clique nesse botão, clique, execute a seguinte função. Function, abro chave e fecho a chave. E quando o usuário clicar nesse seletor, novamente, pego o cifrão, eu quero que o seguinte seletor, exemplo 2, ele faça o que com este seletor? Coloco o hashtag em função de ser um ID, eu quero que ele oculte, hide, e ele oculte gradualmente. Então, eu vou colocar milissegundo, 1000 milissegundos para poder ocultar o conteúdo. Vamos ver se ele vai estar ocultando gradualmente agora, atualizar, ocultar. Podemos ver que ele oculta o conteúdo bem devagar agora. Diferente aqui o de cima, quando eu clico ele oculta no mesmo momento. Além de ocultar, agora eu quero implementar para apresentar. Então, vou descer aqui novamente e colocar o cifrão, em seguida o nome do seletor, hashtag porque um ID ainda já temos, não temos esse botão, então eu vou criar ele agora aqui. Ao invés de ocultar tempo, eu vou colocar apresentar tempo. ID, então vai ser um hashtag. Eu já coloquei o hashtag aqui abaixo. Eu quero que ele execute qual ação? A ação clique. Então, quando o usuário clicar, ele vai executar a seguinte função.
abro chave, fecho a chave, novamente cifrão em função de ser jQuery, em seguida hashtag porque é um atributo ID, e qual é o nome do seletor que eu quero ocultar? É o exemplo2. Pego o exemplo2, o nome do seletor, eu quero que ele faça qual ação? Ação de show, apresentar. Ele apresente de uma hora para outra? Não, eu quero que leve 1000 milissegundos para ocultar. Vamos confirmar. É importante dar Ctrl F5 para recarregar o conteúdo da página e não somente F5. Ocultar conteúdo, devagar. Aqui vamos clicar agora, apresentou. Somente eu não alterei o texto que está sendo apresentado no botão, então aqui vai ser o texto apresentar, o conteúdo fica mais intuitivo, ocultar, apresentar. Você pode estar aumentando o tempo ou diminuindo o tempo conforme a sua necessidade. Até agora utilizamos para apresentar e ocultar botões diferentes. Ocultar um botão e apresentar é outro botão. Mas eu quero que um botão faça as duas coisas. Então eu vou criar aqui, mais uma vez, coloco HR para separar. Vou criar mais um botão agora. Copio daqui, colo aqui abaixo, pego novamente esse exemplo, então agora não vai ser exemplo 2, vai ser o exemplo 3. Estarei colocando aqui exemplo 3. E o botão vai ter o seguinte seletor. O seletor vai ser chamado exemplo toggle, porque eu estarei utilizando o toggle para trabalhar. Eu vou estar utilizando o evento toggle, por isso que eu coloquei toggle para ser fácil de identificar. Pego o nome do seletor, vou descer aqui no JavaScript, cifrão em função de ser um jQuery, hashtag porque é um ID, o nome do seletor, eu quero que ele execute quando o usuário clicar, então o evento clique, ele execute a função function, e esta função vai ter a seguinte instrução. Cifrão porque jQuery, em seguida hashtag porque um ID, vamos confirmar o conteúdo que eu quero apresentar. O conteúdo que eu quero apresentar está dentro da tag P, e a tag P tem o atributo ID, então o ID é hashtag, e o seletor exemplo 3, hashtag exemplo 3. Eu quero qual ação? Eu quero a ação toggle. Eu quero que ele possa apresentar e ocultar através do mesmo botão. Vamos ver agora como ficou aqui. Então, eu somente tenho um botão, ocultar e apresentar. Vou clicar sobre o mesmo, ocultou. Clicando sobre o mesmo, apresentou. Então, o texto é ocultar e apresentar o conteúdo, porque ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Quando está sendo apresentado, clico aqui, ele oculta. Ao clicar aqui, ele apresenta. Diferente do hidden e do show, aqui o hidden e o show com tempo, e esse aqui o toggle, que ele apresenta e oculta ao mesmo tempo. Portanto, nesse tutorial vimos como utilizar o hide e o show. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo, e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?